Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Silent Witch, que é um anime que lançou nessa temporada de um visual incrível. E então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa obra, as qualidades dela e a minha recomendação para você, se eu acho que você deve assistir ou não, ou para quem que esse anime é feito. Então, dito isso, bora pro vídeo e vamos lá! E antes de ir para o assunto principal do vídeo, só aquele pedido rápido. Se você quer apoiar o canal e se você gosta de Silent Witch, deixa um like aqui e um hypar também, porque ajuda demais. E todo vídeo que vai bem aqui no canal, eu trago a continuação. Então, se esse vídeo for bem, eu vou trazer mais vídeos de Silent Witch para vocês. Então, deixa o like aqui e meu muito obrigado. Mas dito isso, vamos começar a falar desse anime que tá deixando muita gente empolgada e não é para menos. E para te apresentar da melhor forma possível esse anime, eu vou começar falando do mundo e da protagonista, que são as coisas mais importantes para você entender de início. Então vamos lá, começando com o mundo. E esse anime já começa te mostrando que o mundo é um local cheio de monstros, ou pelo menos que tem alguns monstros e que os dragões, de forma geral, estão no topo. Eles estão entre os mais fortes monstros deste mundo. E também você logo percebe, e o que é óbvio até pelo título, que existem humanos e dentre esses humanos alguns são magos, bruxas ou feiticeiros, ou seja, usam magia. E dentro desse grupo de humanos que conseguem usar magias, tem um grupo de elite, que são tipo arquimagos ou sábios, que é a elite da humanidade. E a protagonista, que é a Mônica, faz parte dessa elite. Então ela é uma dessas sábias ou grande maga. E ela é muito conhecida por ser um grande, talvez o maior prodígio da humanidade, visto que ela é extremamente nova, deve ter lá os 16 anos, e é extremamente poderosa, mas também extremamente tímida. E agora, nos aprofundando na história da Mônica, que é a protagonista, nós percebemos que ela passou uma grande dificuldade na escola de magia, porque no passado, assim como todo mundo, ela foi para uma escola de magia para aprender, para tentar se destacar, enfim, ela foi para lá. E nesse ambiente ela era obrigada a lançar magias em público, e como ela é extremamente tímida, ela fracassava em vários testes, ela não ia bem porque ela tinha que falar, e na hora dela falar alguma coisa para conjurar a magia, ela falhava, as magias dela não iam, então ela teve muita dificuldade. Só que ela teve uma sacada muito diferente. Ao invés dela tentar vencer esse medo dela, esse medo de falar em público, tentar se mudar, ela tentou mudar o ambiente. Então ela teve uma ideia muito ousada. Ela falou o seguinte: olha, eu não gosto de falar em público, eu tenho medo, tenho horror a falar em público. E eu não quero mudar isso em mim, ou eu acho que eu não consigo. Eu acho mais fácil mudar o sistema de magia do que mudar a mim mesmo. E sim, o sistema de magia lá é até agora um pouco complexo, eles já colocaram alguns elementos, e eu acho que vão colocar mais ainda. Mas basicamente a magia exige mana, tem essa energia, e também tem formas diferentes de você conjurar. Até tem um professor, aquele professor meio velho, lá na frente ele fala de 3 formas de conjurar, que são bem diferentes. E tem uma que foi basicamente que ela criou, que é basicamente o uso da magia de forma totalmente racional e sem a necessidade de fala. E sim, ela basicamente inaugurou uma nova forma de fazer magia, porque lá a magia tem componentes, como eu falei, tem a mana, tem o gesto, toda magia lançada até agora teve algum tipo de gesto, e também tem o componente verbal. Então é mana, componente verbal e componente gestual. Ela conseguiu tirar uma dessas da equação. Só que até agora, no momento que eu gravo esse vídeo, o anime ainda não explicou o que gerou o que. Por exemplo, ninguém sabe ainda se o fato dela tirar as palavras é que fizeram ela ficar tão poderosa, ou se ela é muito poderosa, ela é muito talentosa, e assim que ela tirou as palavras, que ela não precisou mais falar e conseguiu mostrar todo o seu potencial, ela disparou. Então a gente não sabe ainda se realmente o fato dela ter tirado a fala do ritual, das magias, aumentou o poder dela. Eu penso que é possível, mesmo porque se você tira o componente verbal, muito provavelmente a sua magia pode ser lançada mais rápida. Outra coisa também é que para elaborar uma magia, você vai ter que pensar num componente gestual, num componente verbal, além da construção energética da magia. Então você tem que pensar sempre em 3 coisas, elas têm que fazer sentido.
Se você tirar um, talvez você aprenda magias mais rápido e talvez ela saia até mais simples e mais eficiente. A gente não sabe ainda, mas é uma teoria muito válida. Mas também é muito válido pensar que talvez seja só o talento dela mesmo e ela só não conseguia fazer isso antes porque ela travava na hora de falar. Que assim que ela aprendeu a usar magias sem a necessidade da fala, ela despontou e foi muito rápido, tanto que ainda muito nova se tornou uma das grandes sábias ou uma das grandes arquimagas. Então ela é uma das mais poderosas, se não a mais poderosa. Então a garota é muito braba. Além disso também, ela tem meio que uma aura de mistério, porque sempre que ela vai para uma missão, ela tem uma postura completamente diferente. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Ela sempre usa uma roupa muito fechada, porque ela é muito tímida, e ela chega num local para fazer uma missão, ela não fala nada, ninguém nem ouve a voz dela, ninguém vê o rosto dela, ela vai e faz o que tem que fazer com uma facilidade enorme, como aquela vez que ela matou um monte de dragões, e não fala uma palavra, nem para conjurar a magia. E além do que, ela nunca está em eventos, ela nunca vai para lugar nenhum, ela não aproveita a fama de ser uma das sábias. Então ela é um ser muito misterioso, porque, cara, ninguém vê ela direito, ninguém ouve a voz, onde estão os outros sábios, ela nunca está lá também, ela é uma reclusa. Então pensa na cabeça das pessoas, todo mundo pensa assim, quem é essa pessoa, cara? Quem é essa maga? Ninguém entende, então ela tem toda essa aura que é muito legal. Só que isso tudo que eu falei é só a parte mais básica da história do mundo e da protagonista, porque o anime ele vai te mostrar a direção no qual ele vai seguir é no final do primeiro episódio, quando aparece um outro sábio, que é esse cara aqui que vai estar na tela, e ele dá uma missão muito importante para a Mônica, a nossa protagonista. Ele fala o seguinte: olha, eu preciso que você vá proteger o príncipe numa escola de magia. Ela vai ter que voltar para a escola de magia dela para proteger o tal do príncipe, porque se ele morrer vai dar muito errado. E me deram essa missão. Só que eu não posso fazer isso. Ele fala que ele é bonito demais para estar lá e também ele tem uma cara de velho, né? Ele não ia conseguir se passar por um garoto novo. E ela não, ela é nova, ela tem 16 anos com cara de 14, então ela seria perfeita para se infiltrar. E aí você vê que o anime vai tomar um tom bem mais engraçado e bem mais bonitinho, porque ela vai ter que proteger um príncipe, o que já é meio óbvio o que vai acontecer, e também ela vai sofrer um bocado, porque pensa numa pessoa reclusa, tímida, com trauma de uma escola, tendo que voltar para a mesma escola, e não só isso, tendo que se aproximar do príncipe para proteger ele. Então, nesse ponto, o anime já te direciona para onde que vai a obra. E eu começaria com a direção, que está sensacional, mesmo porque o diretor é o mesmo de Konosuba. E aquele diretor, normalmente onde ele bota a mão, a coisa dá muito certo. No caso dessa obra, ele fez um trabalho magnífico com a questão da expressividade e carisma da Mônica. Ele fez tantas caras e bocas, tantas expressões bonitinhas, fofinhas e engraçadas, que a obra ficou muito legal, muito melhor do que no mangá. E inclusive, ele tá mudando a ordem de algumas coisas, sabe? Algumas cenas que no mangá são enfadonhas, são chatas, são longas. Ele tá cortando, fazendo inserções o tempo inteiro. Você pode ver que todo episódio tem algumas inserções, algumas pontos onde volta para um ponto mais sério, mostra um passado, mostra um mistério, o tempo inteiro ele quebra o ritmo, então é uma coisa muito agradável. Se você gosta de uma direção bem trabalhada, com grandes edições, olha, esse anime já vai corresponder muito às suas expectativas, porque não tem ninguém que tá falando mal da direção. É impossível, basicamente, falar mal da direção desse anime. E um outro ponto positivo que já ficou claro também é a protagonista, porque além de todas as caras e bocas que eu já falei, além de todo o poder dela, de toda essa construção que eu já disse sobre a Mônica, ela tem alguns detalhes a mais que eu achei fantástico. O primeiro ponto dela é o visual em si. E eu não tô falando assim, tipo, visual estética da protagonista, tipo a beleza dela, não é isso, mas o fato de como que ela muda quando ela é a Mônica, que é a garotinha boba, e quando ela é uma das sábias. Quando ela tá nesses postos, ela é completamente diferente, e isso é muito legal, porque sabe, é como se a sábia Mônica fosse um alter ego, tipo aqueles super-heróis, sabe, quando você vê tipo o Superman, é o Clark Kent e depois é o Superman, que são, parecem duas pessoas completamente diferentes. Sabe, o Peter Parker e o Homem-Aranha, um é um nerdzinho bobo e o outro é muito mais confiante. Ela é assim, parece que existem duas Mônicas.
sabe? E isso eu acho tão legal, tão importante, que eu até gostaria de fazer um exercício com vocês aqui, pra vocês verem o quão mágico é isso, e o como que isso se aplica a Mônica. Dá uma olhada nesse cara aqui, o nome dele é Anthony, olha a cara desse cara. Se você vê ele na rua assim, como tá aqui na imagem, e se depois você vê ele assim, como Capitão Pátria, você diria que ele é a mesma pessoa? Aí você fala, ah, o disfarce do Superman é tosco, é só um óculos. Não é só um óculos. O disfarce é a postura, é a linguagem corporal, é a roupa. Isso muda tudo. E essa imagem que eu trouxe do Anthony do Capitão Pátria exemplifica muito bem. Você não reconheceria. Os dois têm o quê? Um óculos de diferença, a roupa e um estilo de penteado. É só isso. Então assim, ela, a Mônica, ela também assim, ela muda completamente. E vocês vão ver algumas cenas de Mônica e de Sábia aqui. Fica muito diferente e se ela mudasse o cabelo, se tivesse um penteado diferente na hora que ela tá como Sábia, você não reconheceria. De tão diferente que é a aura que o anime passou pra ela e isso foi simplesmente divino. Eu gostei muito dessa parte. Fora também que eles trabalham alguns gostos dela. Por exemplo, ela adora matemática, lógica, e você vê que ela se empolga nesse momento. O que é normal, até pessoas tímidas, quando falam de coisas que elas amam, às vezes se empolgam. E isso é uma coisa que agrega muito a ela. Outra coisa também, que embora ela seja muito poderosa e super inteligente, ela tem os defeitos dela, tipo a timidez, a incapacidade de gerar vínculos com facilidade. E também ela não é, assim, uma coisa que vai vencer tudo sempre. Tanto que no xadrez ali, por mais que ela seja muito lógica, quando ela jogou contra um cara que era muito bom no xadrez, ela perdeu. E ela falou, olha, esse xadrez parece fácil. Mas aí quando ela perdeu, ela falou, pô, me desculpa, eu esqueci de analisar a variável humana, que é alguém que tá jogando contra mim. Então ela perdeu e ela percebeu o porquê e tal. E isso tudo dá uma aura também humana pra ela. Então até agora a construção da personagem tá perfeita. Outra coisa positiva desse anime é que eles estão deixando umas pontas soltas e isso tá me deixando curioso. Por exemplo, eles já mostraram alguns flashbacks do passado dela, da Mônica, e ela parece ter sofrido bastante, não só na escola, mas também na vida pessoal dela. Outra coisa é, quem é que tá querendo matar esse príncipe? E por quê? Não é alguém pequeno, porque nenhum piazinho vai ter sonho em matar o príncipe, né? E tinha um professor envolvido. Tem dominação de mente ali, que foi feito por esse professor e tal, mas tem algo por trás, provavelmente. E isso tá me deixando curioso, então ele também tem essa pegada de mistério, embora um pouco mais controlado. E por fim, não podemos deixar de falar da coisa que esse anime mais se destaca, que é o visual. Cara, o visual dessa obra é simplesmente fantástico. Todo o cenário, todo o local é muito bem detalhado, fora as magias dela. Cara, olha, dá uma olhada no visual, não cheguei na animação ainda, dá uma olhada no visual da magia dela. A primeira que ela lançou logo quando começou o anime. Cara, desce um portão de prata, parece as portas do paraíso. Aquele monte de magia caindo, detalhadamente cuidada. Olha, isso é sensacional. E cada local que você parar, você dá uma pausa no anime em qualquer local. É tudo muito detalhado. E em questão de detalhe, só o Lord of the Mysteries que chega perto disso. Não tem outro nessa temporada que é tão apegado a detalhes de cenário, detalhes dos personagens como esse anime. E se você for falar da animação, é igualmente maravilhosa. A animação é linda, cara. É simplesmente linda. E também só o Lord of the Mysteries e o Kaiju Number 8 que tem uma animação próxima disso aqui. Então se você gosta de animação, ó, vai com tudo porque esse anime tá muito bom, embora ele não exija tanta animação assim, porque a batalha não é o foco do anime. E por falar em foco, só para vocês entenderem sobre o que se trata, quem deve ou não deve assistir, eu preciso contar algumas coisas para vocês, porque pelo que vocês ouviram do meu vídeo, e se você só conhece o anime pelo meu vídeo, vocês vão achar que é um anime de ação, de muita investigação, mas não é bem assim. Ele vai ter uma ação muito pontual e muito rápida, tem um pouco de investigação sim, mas ele tem muito slice of life, então ele é mais parado, mostra muito o cotidiano dela, o cotidiano de outras pessoas. Tem toda a dificuldade dela de criar vínculos, fazer uma amizade com uma garota da sala dela, se enturmar no conselho que ela tá envolvida agora. Então tem muito esse lado do slice of life, vai ter um romance que vão trabalhar ela com o príncipe. Então assim, ele não é tão focado em ação. E como ela é uma garota muito tímida, vocês podem esperar um anime com evolução rápida no romance? Não. Se você for reclamar, esse anime tem um romance muito lento, pô, você tá esperando o quê também, né? Tá na cara que vai ser lento. Mas é isso, então assim, ele só não é recomendado
Então se eu fosse dar minha recomendação, ele só não é recomendado se você gosta de anime muito dinâmico, muito corrido e com muita batalha e com muita ação, sei lá, tipo Dandadanka, Number 8, se você só gosta de anime assim. Se você gosta de algo um pouquinho mais contemplativo, gosta de um slice of life, e se você gostou desses elementos que eu trouxe aqui, e todos eles são muito competentes, eu te garanto isso, vale a pena você dar uma chance para essa obra, mesmo porque o anime tá dando de 10 no material original, e isso é unânime entre qualquer um que tá assistindo os dois. Beleza? Mas então é isso, fica aqui minha recomendação, dá uma chance para Silent Witch, porque vai valer a pena, a menos que realmente você não goste de nada dessa sinopse. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.